A gente começa com o destaque internacional. O Irã ameaça tomar uma postura mais ofensiva no Oriente Médio caso um acordo com os Estados Unidos não seja alcançado. Nosso editor Fabrício Naitsky chegando aqui aos estúdios. Afinal, o Fabrício, que levou o regime de Teherã a subir o tom nas últimas horas. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Hoje é dia 17 de agosto de 2026. Há exatos 60 dias, no dia 17 de junho de 2026, Irã e Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento que deveria finalizar a guerra no Oriente Médio, com um prazo de 60 dias para negociar todos os pormenores desse acordo, incluindo a questão nuclear do Irã, a retirada de tropas dos Estados Unidos, a liberação de fundos iranianos congelados e a reabertura do Estreito de Hormuz. Passaram-se 60 dias e não houve acordo em nenhum desses pontos. Em resumo, o memorando caducou, ele não vale mais. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que não vai buscar negociar com o governo do Irã uma extensão desse prazo para as negociações. Ainda assim, o enviado especial da Casa Branca ao Oriente Médio, genro de Donald Trump, Jared Kushner, falou hoje com a imprensa norte-americana e disse que conversas entre Estados Unidos e Irã caminham bem, que ele tem expectativas positivas para novas conversas, para um novo acordo que possa ser firmado entre os dois países para encerrar de vez esse conflito. Qualquer acordo, porém, ainda está longe de ser acordado entre os países, ainda está muito distante de ser concluído. Agora, o governo do Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica, aliás, tem dito que pode adotar uma postura mais ofensiva contra os Estados Unidos caso a diplomacia não leve a lugar nenhum, que o Irã poderia mudar a sua estratégia de apenas retaliar a ataques norte-americanos e começar a atacar pontos estratégicos para os Estados Unidos ali na região do Oriente Médio. Vamos dar uma olhadinha no mapa para entender um pouquinho melhor essa situação? Olha só, os Estados Unidos, como a gente bem sabe, tem várias bases espalhadas pelo Oriente Médio. Cada ponto aqui nesse nosso mapa é uma base, é um posto militar dos Estados Unidos espalhado pelo Oriente Médio. Um dos mais importantes talvez seja esse aqui, essa instalação naval que fica no Bahrein, onde os Estados Unidos têm estacionado uma grande parte da sua frota marítima, que tem inclusive participado do bloqueio naval ao Irã. E qual que é a estratégia do Irã? Se o Irã diz que vai atacar caso a diplomacia não avance, isso significa que o Irã quer negociar. A gente tinha esse prazo de 60 dias para avançar no memorando de entendimento, mas existe um prazo extraoficial para o governo dos Estados Unidos, as midterms, as eleições de meio de mandato. O que acontece? Donald Trump sabe, nesse momento, que entrar em guerra total com o Irã poderia até dar a vitória para os Estados Unidos, mas não é popular lá no país e também tem um custo muito alto, tanto de popularidade quanto de dinheiro. Agora, se o Irã começa a atacar os Estados Unidos sem ser retaliação, atacar diretamente as bases militares e pontos estratégicos, comerciais, empresariais, isso vai forçar os Estados Unidos a tentar negociar um acordo o quanto antes, um acordo rápido, para que Trump tenha uma vitória importante para ele apresentar para o seu eleitorado. E o que o Irã espera com esse acordo? Monetizar o Estreito de Hormuz, que estava aberto antes da guerra, agora está fechado e o Irã quer saber como fazer dinheiro através do Estreito de Hormuz. Isso pode tirar o país de uma crise muito grande no sentido financeiro, Thiago. Ô Fabrício, agora aquela pergunta que imagino que seja que vale $1 milhão, né? Porque não temos como saber, mas pelo menos existem indicações, os Estados Unidos podem atacar Omã? Essa é uma questão que Donald Trump trouxe hoje, Thiago, mas tem alguns entraves. Primeiro, entrave legal. O Omã não representa absolutamente nenhuma ameaça para os Estados Unidos. Ou seja, se os Estados Unidos quiserem atacar o Omã, Donald Trump vai precisar pedir autorização no Congresso. E o Congresso já deu indicativos, mesmo sob controle dos republicanos, que não quer esse tipo de movimentação acontecendo, principalmente no Oriente Médio. E um outro ponto, o Omã também
também tem uma aliança estratégica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm relações positivas com praticamente todos os países do Oriente Médio. Eles têm interesses muito grandes naquela região. E agora, o que acontece? Omã e Irã estavam negociando o controle do Estreito de Hormuz. E esse acordo, que iria definir quais eram as rotas dos navios passando pelo Estreito de Hormuz, qual seria o lado iraniano e qual seria o lado omani, isso praticamente entregaria de maneira extraoficial o controle do Estreito de Hormuz para o Irã, algo que os Estados Unidos não querem que aconteça. Então Donald Trump faz um alerta que se o Omã entrar no caminho, eles serão bombardeados e bombardeados com força. É uma bravata de Donald Trump, sem sombra de dúvidas. Ele sabe que essa não é a melhor opção e que isso também seria extremamente impopular. O Omã não tem capacidade de reação contra os Estados Unidos, mas isso poderia desencadear uma série de tensões no Oriente Médio, uma região que está cada vez mais buscando a sua independência na questão da defesa, na questão econômica, para não ficar mais à mercê nem dos Estados Unidos, nem de Rússia, nem de China. Bom, Fábio,